Olá, meus amigos, que grande prazer estarmos juntos de novo. Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal O Código. Seja bem-vindo para mais um assunto interessante. O assunto deste áudio é muito empolgante, eu estou muito empolgado. Sou cristão há mais de 47 anos, mas cada nova descoberta da palavra do Senhor, cada nova revelação, eu fico mais entusiasmado. Este assunto que eu vou tratar agora é um assunto que eu já conheço há muitos anos, mas tem assuntos das Escrituras que precisamos atualizar sempre, eu diria que diariamente, porque nós vivemos em constante guerra contra Satanás e o seu reino. Nós estamos em batalha diária contra a nossa natureza pecaminosa, lutando a cada dia por fé, confiando no Senhor, pelo aperfeiçoamento da nossa fé e da nossa relação com o Senhor Jesus. O assunto é o poder explosivo da palavra de Deus. Amados, é impressionante. Toda vez que eu começo a estudar este assunto, eu fico muito empolgado e pasmado. Porque Paulo diz com relação à nossa situação perante Deus, que nós temos um poderoso, um grande tesouro em nós. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa para se usar contra o diabo e contra as adversidades da vida. A palavra de Deus é poderosa para nos edificar e nos fazer crescer e nos fortalecer. Não conheço nada mais maravilhoso e útil para o ser humano do que aprender a manusear a espada do Espírito. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É uma das armas de ataque que nós usamos como soldados do Senhor. Muito bem. Deixa-me citar aqui um texto de Isaías capítulo 54, 17, que diz assim: toda arma forjada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo eu a condenarei, porque esta é a minha herança como servo do Senhor, e a minha justiça que procede do meu Deus. Talvez você estranhe eu estar citando este texto em primeira pessoa. Mas se um soldado está em guerra usando uma arma, uma espada, é ele quem está usando, não é outra pessoa. Então eu uso textos poderosos da palavra de Deus em primeira pessoa, porque eu estou usando esta arma ou para me fortalecer, ou para me edificar, ou para combater uma situação difícil, para confrontar o diabo e suas ciladas. É por isso que eu citei este texto em primeira pessoa. Por quê? Porventura, não é a palavra de Deus como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra? Jeremias 23, 29 diz que a poderosa palavra de Deus é destruidora como fogo e poderosa como o paciente martelo que aos poucos despedaça uma enorme rocha de granito. Então a palavra de Deus é uma arma poderosa. E eu quero dizer para você que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é mais poderosa, ela é mais aguda, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é poderosa para discernir as intenções e os pensamentos do coração.
Então a palavra de Deus é uma arma que nós precisamos aprender a usar. Eu lembro disso, eu digo isso uma outra vez, porque a semana passada eu estava em luta contra os poderes das trevas e eu acordei de manhã, antes que eu de fato totalmente acordasse, veio à minha mente uma imagem horrenda do meu passado. O diabo trouxe lá do cafundó do seu depósito maligno uma coisa que eu vi na minha história, que não deveria ter visto. E ele tentou me lembrar aquilo para me fazer dar uma volta, retroceder para o meu passado pecaminoso. Mas antes que eu pensasse em orar, retumbou lá no meu espírito um texto que está em Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando essa palavra surgiu na minha mente, eu a recitei. Que poder contra aquela imagem maldita. Imediatamente ela fugiu da minha memória e eu me senti livre. Sabe? Por que o Espírito Santo me lembrou deste texto que combateu aquele ataque de Satanás? Porque eu já o conhecia, já tinha lido, muitas vezes já tinha assimilado. Eu não entendo como muito cristão não gosta de ler a palavra. Eu confesso que há momentos que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas basta começar para o meu apetite ser aguçado. Como é maravilhoso, é emocionante, é empolgante você ler a palavra de Deus, ouvir com seu ouvido interior a mensagem de Deus. É maravilhoso. Mas o diabo luta para que pessoas não tenham prazer na palavra dele. Porque Davi dizia que a palavra de Deus para ele era a sua maior causa de alegria e de prazer. Por isso ele a valorizava, escrevendo um salmo tão grande a respeito da palavra como o Salmo 119. Portanto, a palavra de Deus, ela é uma arma de destruição, como também é uma arma de construção, porque quando você medita na palavra de Deus, quando você a recita em alta voz, você vai assimilando, aquilo vai penetrando em você, ao momento que a palavra começa a fazer parte de você. Num momento de grande necessidade, o Espírito Santo vai lá no seu baú e traz de volta um texto de vitória. A palavra cortante, o martelo destruidor contra as armações de Satanás. Tem muita gente que vai ouvir este áudio e vai dizer: ah, pastor, mas o senhor está usando de vãs repetições, coisa que Jesus proíbe. Eu concordo com você, que pode ter tido esse tipo de pensamento, que Jesus Cristo nos proibiu de, ao orarmos, eu estou grifando a palavra orarmos, porque orar é diferente de mencionar a palavra. Quando você ora, você está falando com Deus, então não fica repetindo, porque Deus já sabe de tudo. Apenas fala o que precisa falar, mas não precisa se preocupar em repetir. Mas quando você usa a palavra para se edificar, para se fortalecer, quanto mais você repetir, mais o teu espírito, mais a tua alma assimila. Ah, mas isso é um mantra. O que é que você tem contra um mantra? Mantra é só uma palavra, né, da língua lá dos hindus. E os hindus fazem uma coisa que os crentes deveriam fazer. Eles repetem uma palavra, uma letra, um texto para uma divindade ou para uma determinada situação, porque eles sabem que funciona. A esquerda não diz que você precisa repetir uma mentira um número de vezes bem grande para parecer ser verdade? Então o inimigo fica usando de um princípio da palavra de Deus e depois o difama para que o crente não se utilize de um princípio de Deus. Não é um princípio do hinduísmo. Ele simplesmente usa um princípio que já existe, que é de Deus,
de meditar de dia e noite na palavra de Deus. Meditar é recitar a palavra em alta voz, é repetir até assimilar. Isto é meditar. Isto é um princípio bíblico. Portanto, esqueça a palavra mantra e coloque no lugar dela repetir até assimilar conceitos vitoriosos da palavra de Deus. Ok? Então é muito importante aprendermos isso, porque grandes vitórias Deus tem me dado, porque só Ele sabe as angústias que eu tenho passado, em luta contra a minha natureza, em luta contra o meu inimigo, que não me dá trégua. Ele não me dá trégua, mas eu também não dou trégua para ele, porque eu sou vencedor. Eu hei de vencer e vencerei todos os meus embates, porque eu tenho uma herança. Jesus me legou esta herança. Quando eu acreditei em Jesus, quando eu entreguei a Ele a minha vida, eu me tornei um justo. E vencer, destruir as armas forjadas contra mim e condenar palavras condenatórias contra a minha vida, é o meu direito destruir e condenar essas obras. É uma herança que eu recebi. Se eu não usar isso, estarei sendo um tolo. E só quem tem a perder sou eu e a minha família e a minha igreja. Portanto, vou repetir sim a palavra de Deus até a exaustão, de dia e de noite, se for possível, porque eu não estou aqui para perder e nem vou perder, porque o meu Redentor vive e Ele é o poderoso, Ele é o todo-poderoso que venceu o diabo quantas vezes quis. E Ele me dá uma herança de vencedor. E dá para você também. Agora você acredita se você quiser. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Se gostou deste assunto, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Mas participe. Vamos tornar este canal relevante. Deus abençoe.